O canal Cinecultura apresenta o ator com quem Keanu Reeves se recusa a trabalhar novamente. Keanu Reeves é mundialmente amado por sua gentileza, humildade e postura reservada. Ao longo da carreira, construiu uma reputação quase intocável. A de um profissional íntegro, admirado por colegas e idolatrado por fãs. Um verdadeiro exemplo de como é possível ser gigante, sem precisar levantar a voz. Mas até os mais calmos têm limites. Apesar da fama de conciliador, ele tomou uma decisão inesperada nos bastidores. Ele se recusou, de forma definitiva, a trabalhar novamente com um determinado ator. A escolha foi feita em silêncio, sem escândalo, sem comunicados oficiais. Apenas uma porta fechada, discretamente, mas para sempre. E é aí que surge a pergunta que não quer calar. Quem é esse ator que cruzou um limite tão sensível? O que aconteceu entre eles? E por que Keanu Reeves, justamente ele, decidiu se afastar de forma tão decisiva? A resposta pode ser mais reveladora do que você imagina. Fique com a gente, porque essa história vai muito além de uma simples desavença. Ela nos leva ao coração de um homem que raramente se pronuncia, mas quando decide se calar, diz tudo. Fragmentos de uma infância instável. Antes de se tornar o herói silencioso das telas, Keanu Reeves foi apenas um garoto tentando encontrar estabilidade em um mundo que parecia sempre em movimento. Sua história começa longe de Hollywood, longe até do Canadá. Keanu Charles Reeves nasceu em 2 de setembro de 1964, em Beirute, no Líbano, um lugar que carrega consigo contrastes intensos entre beleza e turbulência. Mas a verdadeira tempestade de sua vida viria de dentro de casa. Quando ele tinha apenas 3 anos de idade, seu pai, Samuel, um geólogo com histórico de problemas com drogas, abandonou a família. O vazio que essa ausência deixou nunca seria completamente preenchido. Sua mãe, Patrícia, uma figurinista britânica criativa e determinada, assumiu sozinha a criação dele e de sua irmã mais nova, Kim. A vida, a partir daí, virou uma constante mudança de cenários. Primeiro, a família se mudou para a Austrália. Depois, para Nova York. E então, finalmente, se estabeleceram por algum tempo em Toronto, no Canadá. Toronto se tornaria a cidade onde o ator passaria a maior parte de sua infância, embora estabilidade ainda fosse uma palavra distante de sua realidade. A cada novo casamento da mãe, uma nova figura paterna surgia em casa, muitas vezes ligada ao universo do cinema ou da televisão, e depois desaparecia. Entre essas mudanças, Reeves precisava lidar com outro desafio silencioso: a dislexia. Ele tinha dificuldades para acompanhar as aulas, não se encaixava no ambiente escolar tradicional e se sentia deslocado. Ao longo da juventude, passou por diversas escolas e foi até expulso da Escola de Artes Etobicoke, onde tentava se desenvolver como artista. Mais tarde, ele próprio diria que era inquieto demais e franco demais para o sistema rígido das instituições que frequentava. Mas, paradoxalmente, foi nesse caos que encontrou a fagulha de um propósito. A atuação apareceu primeiro como um refúgio, quase como uma brincadeira. Mas não demorou para se transformar em vocação. E quando uma lesão no joelho interrompeu seu sonho de jogar hóquei profissional, esporte que ele amava e no qual se destacava, ele encarou aquele obstáculo não como um fim, mas como uma curva do destino. Era como se a vida estivesse, aos poucos, empurrando-o para o palco. Foi assim, entre dores pessoais, escolas rejeitadas e mudanças de país, que se formou o homem que o mundo conheceria depois como Keanu Reeves. A fragilidade da infância, em vez de torná-lo amargo, parecia ter deixado nele um tipo raro de empatia, a capacidade de entender a dor alheia sem precisar que ela fosse explicada. E foi com esse coração já calejado, mas ainda gentil, que deu seus primeiros passos no mundo da atuação. A primeira virada, da TV canadense ao cinema americano. O início da carreira de Keanu Reeves foi tudo, menos glamouroso. Não houve tapete vermelho nem manchetes em revistas. Foi em uma emissora canadense apresentando um programa infantil chamado Going Great, que ele deu seus primeiros passos na frente das câmeras. Ele ainda era um adolescente, com um corte de cabelo desajeitado e uma energia inquieta, tentando encontrar seu lugar no mundo. Com o tempo, surgiram pequenos papéis em comerciais e participações modestas na televisão. Um dos primeiros trabalhos que chamou alguma atenção foi uma propaganda da Coca-Cola, onde interpretava um ciclista. Pode parecer pouco, mas para um jovem ator canadense nos anos de 88,
Cada segundo na tela era uma porta que se abria, ou pelo menos uma fresta. Aos poucos, ele foi se inserindo em produções locais, como a série Hanging In, e filmes feitos para a TV. Era o início de uma jornada que exigiria não apenas talento, mas uma força silenciosa de persistência. O cinema americano ainda parecia distante, e quando finalmente começou a se aproximar, os desafios foram além da atuação. A barreira do nome foi uma das primeiras. Keanu Reeves soava exótico demais para os padrões hollywoodianos da época. Seus próprios agentes sugeriram que ele adotasse um nome artístico mais comercial. Ele chegou a considerar algumas alternativas, entre elas Chuck Spadina e Paige Templeton III, nomes tão absurdos quanto desconectados de sua identidade. Por um breve momento, ele assinou como K.C. Reeves, mas no fundo sabia que não havia nada mais verdadeiro do que o nome que carregava desde o nascimento. E como faria tantas vezes em sua vida, escolheu ser fiel a si mesmo que isso custasse oportunidades. Mas o destino, quando quer se impor, não pede licença. Em 1989, Keanu Reeves conseguiu o papel que mudaria tudo. Ted Theodore Logan em Bill and Ted. Uma aventura fantástica. Um jovem atrapalhado, divertido e com coração puro. Uma espécie de espelho inocente de quem Keanu Reeves era na época. O filme, com sua premissa absurda e humor ingênuo, acabou se tornando um sucesso inesperado de bilheteria. E com ele, Keanu Reeves deixou de ser apenas mais um rosto em comerciais para se tornar um nome falado em voz alta nos corredores de Hollywood. Mesmo com o sucesso, ele não escapou do olhar crítico da indústria. Muitos subestimaram sua atuação, rotulando-o como o típico garoto bobo de comédia juvenil. Mas quem prestasse atenção veria que havia algo diferente ali. Um tipo de presença cênica que não dependia de frases de efeito ou grandes gestos. Era algo mais contido, intuitivo, um estilo que levaria anos para ser verdadeiramente compreendido. E até hoje ainda divide opiniões. Mas naquela virada entre os anos 80 e 90, uma coisa era certa. Keanu Reeves havia chegado. E com ele, chegava também uma nova forma de fazer sucesso, onde integridade e autenticidade podiam sim coexistir com fama. A amizade que virou lenda, River Phoenix. Em meio à montanha-russa de Hollywood, onde amizades muitas vezes se desfazem tão rapidamente quanto surgem, há raros vínculos que desafiam o tempo, a fama e até mesmo o destino. Keanu Reeves e River Phoenix protagonizaram uma dessas histórias, íntima, intensa e marcada por uma lealdade que o público só veio a entender com o passar dos anos. Os dois se conheceram nos bastidores de um dos muitos projetos que cruzavam os caminhos de jovens promissores nos anos 90. Em 1989, durante as filmagens da comédia Parenthood, Keanu Reeves e River se aproximaram. Na época, Phoenix namorava a atriz Martha Plimpton, que contracenava com Reeves no filme. Mas não houve ciúmes, nem tensão, apenas respeito e, com o tempo, admiração mútua. A conexão entre eles foi natural, quase fraterna. Pouco tempo depois, voltaram a trabalhar juntos em Eu Te Amo Até a Morte, 1990. Mas seria no ano seguinte que viveriam um de seus momentos mais marcantes no cinema e na vida real. O diretor Gus Van Sant queria Phoenix para o papel principal em Meu Próprio Idaho, um drama ousado sobre jovens marginalizados, mas o agente do ator se recusava até mesmo a entregar o roteiro a ele. O tema era considerado arriscado para a carreira de River, e a oportunidade parecia prestes a se perder. Foi então que Keanu Reeves fez algo que transcende qualquer definição de colega de trabalho. Ao saber da situação, ele não ligou, não mandou recado, não esperou. Pegou sua moto Norton Commando de 1974 e pilotou mais de 1.300 milhas, de Toronto até a Flórida, para entregar o roteiro pessoalmente nas mãos do amigo. Ele não tentou convencer River com palavras pomposas. Apenas apareceu. Apenas estava lá. E River, ao ler o roteiro, aceitou. Com uma condição: Keanu Reeves também teria que participar do filme. Durante as filmagens, a amizade cresceu ainda mais. Os dois passaram a dividir não só cenas, mas também a estrada. Faziam longas viagens de moto juntos, iam a shows, exploravam cidades. Eram jovens, intensos, e de certa forma sabiam que estavam vivendo algo especial. Phoenix era espírito livre, criativo, rebelde com causa.
Keanu Reeves era introspectivo, leal, profundamente observador. Juntos, equilibravam um ao outro. Mas o tempo é cruel com certas histórias. Em outubro de 1993, River Phoenix morreu de overdose em frente ao clube Viper Room, em West Hollywood. Tinha apenas 23 anos. A notícia abalou Hollywood, mas para Keanu Reeves foi algo mais profundo. Um corte silencioso em uma parte da alma que talvez nunca tenha cicatrizado. Keanu Reeves nunca falou muito sobre a perda. Ele raramente fala, na verdade. Mas em entrevistas raras, deixou escapar que ainda odiava usar o nome de River no passado. Para ele, Phoenix continuava presente. Um espírito brilhante, criativo, ferozmente inteligente. Um amigo que fazia falta todos os dias. Talvez por isso Reeves tenha se aproximado tanto de papéis que exploram a dor, a solidão e a perda. Talvez cada gesto silencioso de empatia que o mundo tanto admira seja, em parte, um reflexo dessa ausência. A amizade com River Phoenix não foi apenas um capítulo bonito de sua juventude. Foi um elo que moldou quem Keanu Reeves se tornaria. E enquanto o mundo continua a celebrar o legado de Phoenix como uma estrela que brilhou forte demais por pouco tempo, Keanu Reeves continua a carregar, sem alarde, a memória de um amigo que, por um breve instante, o compreendeu por inteiro. Recusas e convicções, a coragem de dizer não. Em uma indústria onde fama e dinheiro geralmente ditam os rumos de uma carreira, Keanu Reeves sempre foi uma peça fora do tabuleiro. Enquanto muitos atores disputavam os holofotes com decisões estratégicas e contratos milionários, ele fez algo que parecia impensável. Disse não. E disse com firmeza. Um dos momentos mais emblemáticos dessa postura aconteceu após o sucesso estrondoso de Speed, em 1994. O filme transformou Keanu Reeves em um astro global do cinema de ação. Com bilheteria de mais de 350 milhões de dólares, era natural que o estúdio quisesse uma sequência. A Fox correu para desenvolver Speed 2, Cruise Control, e já planejava outro estouro de bilheteria com Reeves na linha de frente. Mas ele recusou. A recusa não foi bem recebida. Executivos ficaram furiosos. Segundo rumores da época, a decisão teria colocado Keanu Reeves em uma espécie de lista negra informal do estúdio. Um sinal de que Hollywood poderia fechar portas para quem ousasse contrariar o sistema. Mas ele não hesitou. Em vez de retornar como o policial Jack Traven em um navio de luxo desgovernado, Reeves preferiu os palcos gelados de Winnipeg, no Canadá, para interpretar Hamlet. Sim, Hamlet. Enquanto Hollywood se armava com explosões, carros capotando e milhões em orçamento, Keanu Reeves estava no palco com uma caveira na mão, enfrentando os dilemas existenciais de Shakespeare. A escolha parece absurda para muitos, mas para ele, fazia sentido. Ele já vinha estudando teatro entre as filmagens de Speed e sentia que precisava desse mergulho criativo. Era sua maneira de crescer como ator, não em popularidade, mas em profundidade. E essa não foi a única vez que ele preferiu o instinto à oportunidade. Alguns anos antes, teve a chance de estrelar ao lado de Al Pacino e Robert De Niro em Heat, de Michael Mann, um dos filmes mais aclamados da década. Qualquer ator em ascensão teria aceitado sem pensar duas vezes. Mas Keanu Reeves mais uma vez recusou. O motivo? Já havia se comprometido com o teatro, e como sempre, honra era mais importante que status. Essas decisões o afastaram de grandes projetos e talvez o tenham feito perder espaço entre os favoritos dos grandes estúdios. Mas o que perdeu em conveniência, ganhou em respeito. Reeves construiu uma reputação sólida não por seguir tendências, mas por desafiá-las. Ele não escolhia papéis pela promessa de sucesso. Escolhia pelo significado, pelo impacto emocional, pela liberdade artística. Essa coragem de dizer não, em um meio que recompensa a obediência, moldou não só sua carreira, mas também sua imagem pública. Ele não era apenas um ator. Era um artista. Um daqueles que, em silêncio, provava que dignidade ainda tem lugar em Hollywood. E no fim das contas, Speed 2 foi um fracasso de crítica e bilheteria. Reeves, enquanto isso, deixou seu nome cravado em outra história. Não como o astro que seguiu o fluxo, mas como aquele que teve coragem de remar contra ele. Amor, perda e silêncio. A dor que não saiu no roteiro. Keanu Reeves sempre foi discreto quando se trata da vida pessoal. Ele não é de expor sentimentos em entrevistas, nem de transformar tragédias em manchetes.
Mas por trás do sorriso tímido e dos olhos serenos, há uma história que o moldou de forma irreversível. Uma dor silenciosa que o acompanha até hoje. Nos anos finais da década de 1990, Keanu Reeves conheceu Jennifer Syme, uma jovem atriz e assistente de direção que havia trabalhado com ninguém menos que David Lynch. Eles se encontraram em uma festa de sua banda, a Dogstar, e a conexão foi imediata. Não demorou muito para que o relacionamento evoluísse para algo mais sério, mais íntimo, mais esperançoso. E em pouco tempo veio a notícia que mudaria tudo. Jennifer estava grávida. Keanu Reeves estava radiante. Aquela que parecia ser uma nova fase em sua vida, marcada por amor e pela expectativa da paternidade, reacendia um brilho em seus olhos que poucas vezes se via. Eles esperavam uma menina e o nome já estava escolhido. Ava Archer Syme Reeves. Mas o destino, tão cruel quanto imprevisível, mudou o roteiro dessa história. Na véspera de Natal de 1999, aos 8 meses de gestação, Jennifer deu à luz uma bebê natimorta. Ava não resistiu. A dor foi devastadora. A perda de um filho é uma ferida que palavras não alcançam. E aquela alegria que se formava aos poucos desmoronou como uma casa construída sobre vidro. O luto os atingiu em cheio, e o relacionamento não sobreviveu ao peso da tragédia. Poucos meses depois, Keanu Reeves e Jennifer terminaram. Não por falta de amor, mas porque a dor era grande demais para carregar juntos. Mas a tragédia ainda não havia terminado. Em abril de 2001, Jennifer Syme compareceu a uma festa na casa de Marilyn Manson. Um amigo a levou em segurança para casa no fim da noite, mas por razões desconhecidas, ela decidiu sair novamente. Sozinha, sob efeito de álcool, perdeu o controle do carro e colidiu contra 3 veículos estacionados em Los Angeles. Foi lançada para fora do carro e morreu na hora. Tinha apenas 28 anos. Keanu Reeves não falou publicamente sobre a morte de Jennifer. Não houve declarações emocionadas para a imprensa, nem aparições para dramatizar o momento. Ele simplesmente se recolheu. Silenciosamente, sumiu dos holofotes por um tempo, absorvendo a perda do único jeito que sabia, em silêncio. Mas o que não foi dito em palavras, ele passou a dizer em seus personagens. O luto virou matéria-prima emocional, e foi no papel de John Wick, um homem que perde a esposa e depois o último elo simbólico com ela, seu cão, que muitos perceberam a dor real por trás da atuação. Não era apenas interpretação, era vivência, era eco. Keanu Reeves já declarou em uma de suas raras entrevistas mais pessoais que a dor e a perda nunca desaparecem. Elas se transformam em parte de quem você é. Você não supera, você aprende a viver com elas. E foi isso que ele fez. Viveu. Com cicatrizes invisíveis e uma dignidade rara, continuou sua trajetória sem jamais usar sua história como escudo ou justificativa. Para muitos, Keanu Reeves é um homem forte, mas a verdade é mais sutil e mais profunda. Ele é um homem que não perdeu a sensibilidade, mesmo tendo perdido tanto. Gentileza capturada sem roteiro. Em um mundo onde celebridades costumam brilhar sob holofotes cuidadosamente posicionados, Keanu Reeves se tornou um caso raro. Alguém cuja luz não vem da exposição, mas da ausência dela. Sua gentileza não é uma construção de assessoria de imagem, nem um recurso publicitário. Ela simplesmente acontece, e quando é percebida quase sempre é por acaso. Talvez por isso seus gestos simples tenham se tornado virais, porque eles não foram feitos para aparecer. Em um vídeo que circulou na internet em 2011, Keanu Reeves foi filmado discretamente no metrô de Nova York. Ele estava sentado, aparentemente perdido em pensamentos. Ao notar que uma mulher entrou no vagão e ficou em pé, ele se levantou calmamente e cedeu o lugar. Sem saber que estava sendo gravado. Sem esperar um obrigado. Apenas porque era o certo a fazer. Em outro momento que virou lenda urbana, e depois foi confirmado por testemunhas. Keanu Reeves foi visto em pé, sob uma leve chuva, esperando do lado de fora de uma festa, da qual ele era o homenageado principal. Enquanto convidados famosos desfilavam pelo tapete vermelho, ele aguardava discretamente na fila, como qualquer pessoa comum, sem exigências, sem segurança particular, sem ego. Mas talvez o exemplo mais tocante de sua generosidade esteja nos bastidores, onde ninguém vê. Keanu Reeves já doou milhões de dólares para instituições de caridade, principalmente voltadas ao tratamento de câncer infantil e pesquisas médicas. Sua irmã, Kim,
Lutou contra a leucemia por anos, e essa experiência o levou a criar uma fundação própria, dedicada a apoiar hospitais e pacientes. Uma fundação que até hoje opera sem levar seu nome, porque ele não quer crédito. Ele também é conhecido por dividir seus salários com equipes técnicas, maquiadores, figurinistas e até dublês. Em produções como Matrix, Reeves abriu mão de parte de seus ganhos para que a equipe dos efeitos visuais e do figurino pudesse ser melhor recompensada. Para ele, o sucesso de um filme nunca foi mérito individual, mas coletivo. Em 2020, no auge da pandemia, Keanu Reeves participou de um leilão beneficente para arrecadar fundos a uma instituição que apoia crianças com câncer. A proposta? Uma chamada de vídeo de 15 minutos com ele. O resultado? O leilão arrecadou milhares de dólares. E, novamente, Keanu Reeves recusou qualquer promoção pessoal em torno da ação. São essas histórias, muitas vezes presenciadas por acaso ou descobertas anos depois, que consolidam sua imagem de ator pé no chão. Não por esforço de parecer humilde, mas por simplesmente ser. Enquanto muitos cultivam a imagem de celebridade como se fosse um personagem à parte, Keanu Reeves parece ter feito o caminho oposto. Ele vive com naturalidade como se a fama fosse apenas um detalhe incômodo de um trabalho que ele faz com paixão. E é por isso que, quando o mundo flagra Keanu Reeves sendo Keanu Reeves, a comoção é inevitável. Porque no fundo todos reconhecem algo raro. A gentileza genuína, aquela que não precisa de plateia, mas que, quando é vista, inspira. O estilo que era zombado e virou cultuado. Durante boa parte de sua carreira, Keanu Reeves enfrentou uma crítica constante e, por vezes, cruel. A de que ele era um ator vazio. Seu jeito contido, fala pausada e expressões minimalistas eram frequentemente ridicularizados por críticos que buscavam performances mais teatrais, mais explosivas. Para muitos, ele era apenas o garoto bonito das telas, limitado, quase mecânico. Mas o tempo, como sempre, revelou algo diferente. À medida que os anos passaram e sua carreira foi se consolidando, uma nova leitura de seu estilo começou a surgir. Aos poucos, diretores, cinéfilos e até críticos começaram a perceber que havia uma força no silêncio, uma intensidade na contenção. Keanu Reeves não era um ator de exageros, era um ator de presença, e isso hoje é visto como uma arte rara. Um dos primeiros a entender isso foi o diretor Gus Van Sant, que em Meu Próprio Idaho, viu em Keanu Reeves a capacidade de transmitir emoções complexas com gestos sutis, com o olhar, com o corpo. Mais tarde, cineastas como os irmãos Wachowski em Matrix e Chad Stahelski em John Wick construíram mundos inteiros ao redor dessa qualidade única. Eles não tentaram forçá-lo a se encaixar em moldes. Pelo contrário, escreveram papéis que dialogavam com sua energia, seu ritmo, sua verdade. A crítica que antes zombava de sua aparente frieza passou a reconhecer uma habilidade mais rara, a de reagir com autenticidade. O jornalista Richard Brody, da revista The New Yorker, chegou a apontar que a atuação de Keanu Reeves se tornou mais interessante justamente porque ele não se impõe sobre a cena, mas a habita. Ele não atua para o público, ele vive no momento. E essa diferença, sutil e poderosa, começou a ser celebrada. O filme The International chegou a descrever Reeves não como um ator, mas como um reator. Alguém que não se apoia em monólogos emocionais ou explosões dramáticas, mas que responde ao mundo ao redor com honestidade silenciosa. Em vez de carregar a cena nas costas, ele a compartilha com o ambiente, com os outros personagens, com o silêncio. E isso, hoje, é considerado uma assinatura. Essa reavaliação também teve impacto na percepção do público. O que antes era visto como estranhamento virou estilo. Aqueles mesmos trejeitos que foram alvos de sátira se tornaram tendência. E enquanto Hollywood continuava a fabricar performances exageradas, Keanu Reeves seguia no caminho inverso, mais introspectivo, mais econômico, mais autêntico. É curioso pensar que em um tempo em que o excesso virou norma, foi a simplicidade que o consagrou. Keanu Reeves não grita. Ele não gesticula demais. Ele não força emoções. Ele apenas aparece, olha, escuta e entrega. E talvez, justamente por isso, ele tenha se tornado um ícone de uma atuação mais humana, mais honesta, mais viva. A polêmica com Matthew Perry, um ataque inesperado. Keanu Reeves é conhecido por sua discrição. Nunca foi adepto de confrontos públicos. Tampouco responde a provocações.
Ele simplesmente observa, absorve e segue. Mas em 2022, mesmo em seu silêncio habitual, acabou envolvido em uma polêmica que surpreendeu o mundo. E não por algo que ele fez, mas por algo que foi dito sobre ele. O responsável? Matthew Perry, o eterno Chandler Bing da série Friends. No lançamento de seu livro de memórias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Perry decidiu compartilhar os altos e baixos de sua vida, especialmente sua luta crônica contra o vício em álcool e medicamentos. Era um relato cru, corajoso e, por vezes, devastador. Ele descrevia internações, quase mortes, e o impacto do vício em sua saúde física e mental. O mundo se comoveu com sua vulnerabilidade, mas entre as confissões, uma frase causou indignação generalizada. Ao refletir sobre a morte precoce de seu amigo River Phoenix, Perry escreveu, quase como uma provocação amarga: por que é que artistas brilhantes como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda está vivo? A frase caiu como uma bomba. Era cruel, inesperada, injusta e, mais do que isso, era pessoal. Keanu Reeves e River Phoenix foram amigos íntimos. Uma amizade real, marcada por gestos profundos e parceria artística. Keanu Reeves nunca esqueceu River. Em entrevistas raras, sempre se referia a ele no presente, como se o amigo ainda estivesse por perto, como se a perda fosse recente demais para ser aceita. Dizer, então, que Keanu Reeves deveria ter morrido no lugar de Phoenix foi mais do que um comentário infeliz. Foi uma agressão gratuita, contra alguém que nunca fez mal a ninguém. A reação do público foi imediata. Fãs, colegas de profissão e até jornalistas criticaram Perry duramente. Como pôde atacar uma figura tão respeitada por tantos? Como pôde transformar Keanu Reeves em símbolo de uma frustração pessoal tão mal direcionada? Diante da tempestade, Matthew Perry tentou se retratar. Em eventos literários, reconheceu que os comentários haviam sido estúpidos e maldosos. Disse que não tinha nada contra Keanu Reeves, que usou seu nome apenas como um exemplo aleatório e que se arrependeu. Prometeu, inclusive, remover qualquer menção ao ator das futuras edições do livro. Eu sou um grande fã de Keanu Reeves, afirmou. E se algum dia nos encontrarmos, prometo me desculpar pessoalmente. Mas a desculpa parecia vaga demais para muitos. Como se Keanu Reeves tivesse sido escolhido como um alvo fácil. O tipo de pessoa que nunca revida, que nunca busca vingança. E, de fato, ele não revidou. Como sempre, Keanu Reeves permaneceu em silêncio. Nenhuma resposta, nenhuma declaração, nenhuma indireta. E, paradoxalmente, foi esse silêncio que disse tudo. Enquanto o mundo discutia o incidente, Keanu Reeves seguiu com sua vida, gravando, ajudando, vivendo com a mesma leveza discreta de sempre. Ele não precisou defender sua reputação. Ela se defendeu sozinha. Infelizmente, Matthew Perry faleceu em outubro de 2023, aos 54 anos. Sua morte foi lamentada por milhões de fãs no mundo inteiro. E não deixou de ser trágica, especialmente pela luta constante que travou contra si mesmo. Muitos relembraram a polêmica, outros preferiram perdoar e focar no legado. Mas o episódio ficou como um lembrete amargo. Até as pessoas mais amadas, como Keanu Reeves, não estão imunes à crueldade gratuita. E também nos lembrou de algo maior, que dignidade, mesmo em silêncio, ainda é a forma mais poderosa de resposta. Al Pacino, Robert De Niro e o papel que ele recusou. Na vida de um ator, há momentos em que dizer sim pode abrir portas, mas dizer não pode revelar caráter. E quando Keanu Reeves recusou um papel no que viria a ser um dos maiores filmes da década de 1990, ele não estava apenas fazendo uma escolha de carreira, estava reafirmando seus princípios. O filme era Heat, 1995, um thriller policial dirigido por Michael Mann e estrelado por dois titãs do cinema, Al Pacino e Robert De Niro. Uma produção de peso, com roteiro afiado, ambientação sombria e a promessa de se tornar um clássico instantâneo. Para qualquer jovem astro em ascensão, era a chance de ouro. Mas Keanu Reeves disse não. Na época, ele já havia se tornado um nome poderoso em Hollywood, graças ao sucesso de Speed, e vinha do elogiado Drácula de Bram Stoker. Estava em um momento estratégico da carreira. Ainda assim, recusou o convite para estrelar ao lado de Pacino e De Niro. O motivo? Ele já havia se comprometido a interpretar Hamlet em uma temporada de teatro em Winnipeg, no Canadá, e para Keanu Reeves, compromisso assumido era compromisso cumprido. Enquanto muitos o chamaram de louco por abrir mão de Heat,
Ele estava, na verdade, fazendo aquilo que poucos em sua posição fariam, honrando a própria palavra. Ele não via o palco como um rebaixamento. Via como uma oportunidade criativa, um desafio real. Interpretar Hamlet não era apenas um papel. Era um mergulho na alma humana, um exercício de entrega artística que o cinema, às vezes, não proporcionava. Mas a conexão com Pacino ainda viria, no tempo certo. 2 anos depois, em O Advogado do Diabo, Keanu Reeves aceitou outro papel desafiador. E quando soube que os produtores não tinham verba suficiente para trazer Al Pacino para o elenco, tomou uma decisão rara. Aceitou um corte significativo em seu próprio salário para garantir a presença de Pacino no filme. Ele não fez isso por vaidade, nem para se autopromover. Fez porque queria trabalhar com um dos seus ídolos, e porque acreditava que o filme merecia aquele talento. As filmagens, no entanto, não foram fáceis. A produção enfrentou atrasos, conflitos criativos e mudanças na equipe. Pacino, conhecido por sua intensidade, também trouxe desafios ao set. Keanu Reeves, por sua vez, manteve a calma, adaptou-se e deu uma das performances mais complexas de sua carreira, vivendo um jovem advogado seduzido pelo poder. No final, O Advogado do Diabo arrecadou mais de 150 milhões de dólares, menos que Heat, mas o impacto foi inegável. O filme se tornou um marco na carreira de Reeves, que contracenava de igual para igual com uma lenda do cinema, e talvez o mais simbólico de tudo seja isso. Quando ele recusou Heat, não estava fugindo de Pacino. Estava apenas esperando o momento certo, o contexto certo, a razão certa. Quando esse momento chegou, ele não mediu esforços para que acontecesse, porque Keanu Reeves nunca escolheu o caminho mais fácil, escolheu o que fazia sentido. E esse é, talvez, seu maior diferencial. Enquanto muitos lutam por fama ou prestígio, ele luta por coerência. Em um mundo que gira em torno de status, Keanu Reeves ainda escolhe com o coração. Keanu Reeves aos 60, discreto, criativo e livre. Aos 60 anos, muitos astros de Hollywood já teriam assumido o papel de lenda viva. Estariam cercados por assessores, frequentando eventos de gala, sendo homenageados em premiações. Mas Keanu Reeves nunca se encaixou nesse molde, e não seria agora que começaria. Em setembro de 2024, quando completou 6 décadas de vida, Keanu Reeves não fez alarde. Sem festas luxuosas, sem celebrações chamativas, sem tapete vermelho. Ele escolheu comemorar do jeito que sempre preferiu. Com um jantar íntimo em um restaurante italiano, ao lado de alguns amigos próximos. Nada de ostentação, nada de câmeras, apenas boa comida, conversas sinceras e um ambiente onde ele pudesse, enfim, ser apenas Keanu Reeves. Mas engana-se quem pensa que ele está desacelerando. Mesmo aos 60, Reeves continua criativo, inquieto e, acima de tudo, livre. Entre um projeto e outro no cinema, ainda arranja tempo para tocar com sua banda, Dogstar, com quem compartilha palcos desde os anos 90. A música sempre foi uma válvula de escape para ele, não por ambição, mas por paixão. Ele não busca hits nas paradas, busca expressão. Além da música, Keanu Reeves também encontrou uma nova paixão nos livros. Como coautor de obras em quadrinhos e projetos literários independentes, ele tem explorado sua faceta de escritor com liberdade. Sem pressa, sem pressão. Ele escreve o que quer, quando quer, e isso é raro para alguém com seu nome no mercado. Na atuação, segue fiel às suas convicções. Não corre atrás de papéis por vaidade, nem se prende a fórmulas prontas. Aceita filmes grandes, sim, como nas sequências de John Wick, mas também se envolve em produções menores, mais autorais. E quando sente que precisa de um respiro, simplesmente desaparece. Sem explicações, sem escândalos. Entre 2016 e 2018, por exemplo, surpreendeu ao retornar à televisão, participando da série Swedish Dicks. Em 2024, apareceu como convidado especial na 2ª temporada de Ancient Apocalypse. Nada disso foi impulsionado por estratégia de carreira. Foram decisões movidas por curiosidade, amizade ou puro interesse artístico. Simples assim. O mais impressionante é que, mesmo com toda essa trajetória, Keanu Reeves permanece acessível. Funcionários do restaurante onde comemorou seu aniversário contaram que ele posou para fotos com todos. Agradeceu pessoalmente e foi embora sorrindo, como se aquele momento fosse mais especial para ele do que para os outros. Ele nunca precisou provar nada para ninguém, e talvez por isso seja tão admirado. Porque em uma era de aparências,
Keanu Reeves vive de verdade. Não se encaixa em rótulos. Ele flui. E aos 60, com o tempo marcado nos olhos e a leveza de quem já viu muito, ele parece estar exatamente onde sempre quis estar. Em paz, fazendo o que ama, com quem escolhe, do seu jeito. O mistério que torna Keanu Reeves inesquecível. Keanu Reeves nunca precisou gritar para ser ouvido. Nunca precisou escândalos, estratégias de marketing agressivas ou discursos prontos para conquistar o respeito do público. Enquanto tantos correm atrás de fama, visibilidade e validação, ele sempre seguiu no sentido oposto, e talvez por isso tenha se tornado tão inesquecível. Ele é o homem que recusa papéis milionários por lealdade ao teatro. O artista que corta o próprio salário para trabalhar com quem admira. O amigo que cruza países de moto só para entregar um roteiro a quem confia. O astro de ação que cede lugar no metrô e espera na chuva para entrar em sua própria festa. O companheiro que sofre perdas profundas, mas nunca as transforma em espetáculo. O ser humano que ajuda silenciosamente, doa anonimamente, vive sem precisar de aprovação. O mundo o admira não apenas pelo que faz nas telas, mas pelo que representa fora delas. Keanu Reeves é a lembrança viva de que é possível ser gentil em um lugar onde muitos endurecem. De que é possível ser bem-sucedido sem perder a sensibilidade. De que é possível viver com dignidade mesmo cercado pelo barulho da vaidade. E talvez o que o torne verdadeiramente único seja exatamente aquilo que ele nunca tenta mostrar. Sua coerência entre o que sente, o que pensa e o que faz. Ele não busca ser o favorito do público, mas acaba se tornando. Não exige reconhecimento, mas o recebe em dobro. Não se impõe, apenas existe, com calma, com verdade, com integridade. E é por isso que, quando Keanu Reeves toma uma atitude fora do padrão, como se recusar a trabalhar novamente com alguém, ou se calar diante de uma ofensa pública, o mundo todo para observar. Porque sabemos que, vindo dele, há um motivo, um limite, um valor sendo protegido. Em uma indústria onde quase tudo é performance, Keanu Reeves é real. E talvez seja esse o maior mistério. O fato de que, mesmo cercado de câmeras, fama e expectativas, ele conseguiu permanecer ele mesmo. E é justamente isso que o transforma em algo raro, algo verdadeiro, algo eterno. E você? Já conhecia esse lado tão íntimo, firme e silencioso de Keanu Reeves? Acreditava que por trás daquele olhar calmo e discreto existia tanta dor, tanta coragem e tanta lealdade? O que mais te tocou na trajetória dele? Foi a forma como lidou com as perdas? As recusas corajosas na carreira? Ou o simples fato de continuar sendo ele mesmo, mesmo quando o mundo inteiro esperava outra coisa? Conta pra gente aqui nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Se você se emocionou com essa história e acredita que o mundo precisa conhecer mais pessoas como Keanu Reeves, curta o vídeo, compartilhe com quem admira a autenticidade e, claro, inscreva-se no canal. Aqui, você sempre vai encontrar histórias verdadeiras, inspiradoras e que nos fazem refletir sobre o que realmente importa. Até a próxima!